Bom dia a todos. Bom dia. Quero também expressar minha gratidão a Deus por essa oportunidade preciosa de estar aqui abrindo os trabalhos desse polo presencial do IBRMEC. Agradecido aos irmãos de Nova Iguaçu, Bispo Rubens, pastores, Otávio, Robson, por nos receber tanto carinho e amor, e aos irmãos por terem dedicado este tempo, esse sábado de manhã, para pensarmos um pouquinho, refletirmos um pouco juntos sobre a Palavra de Deus e sobre a importância do que estamos fazendo aqui juntos. Então, muito obrigado de coração e que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente nesta manhã. Sem mais demoras, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus capítulo 28, a conclusão do Evangelho, creio eu familiar de todos nós, Mateus 28, de 18 a 20. Todos encontraram? Então vamos ouvir atentamente a leitura da Palavra de Deus. Em Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Senhor, de fato, toda autoridade nos céus e na terra pertencem a Ti e ao Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Redentor. Fomos chamados, Senhor, das trevas para a luz, da morte para a vida, do mundo para o Teu reino, para sermos Teus servos fiéis e fazermos discípulos Teus por todo este mundo, para a glória do Teu nome. Que esta manhã sirva este propósito, Senhor, crescermos como servos Teus e crescermos no nosso entendimento da nossa missão como Teus discípulos neste mundo. Vem nos visitar com Teu Santo Espírito, vem nos guiar pela Tua Santa Palavra, para que o fruto desta manhã seja para o nosso bem, para a nossa alegria, para o nosso crescimento, para o avanço do Teu Evangelho, para o crescimento da Tua Igreja, mas acima de tudo para a glória do Teu santo nome. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, por que estudar teologia? Por que investir tempo, trabalho e dinheiro nos estudos teológicos? Não existem assuntos e prioridades mais importantes no reino de Deus, na vida das nossas igrejas, na nossa caminhada cristã? Afinal de contas, não precisamos evangelizar os perdidos ao nosso redor, nossos lares, nossas famílias, nossas vizinhanças, onde estudamos, onde trabalhamos, nas cidades, nos grandes centros urbanos e também nos cantos mais remotos do interior, do país, do mundo? Não seria melhor gastar nosso tempo e trabalho alcançando os perdidos? O que dizer então de discipular aqueles que foram evangelizados? Gastar tempo instruindo as crianças, treinando os jovens, aconselhando casais, acompanhando os idosos também, até o fim das suas vidas, a fim de que possam completar a jornada cristã com fidelidade. E para que tudo isso seja possível, não seria melhor gastar nosso tempo e os nossos recursos limitados plantando igrejas,
sustentando missionários, treinando pastores, patrocinando obreiros, para que a mensagem do Evangelho possa avançar por mais uma geração? Sim, tudo isso é importante. É muito importante. O próprio Senhor Jesus Cristo assim o disse. Ao comissionar os seus discípulos, as bem conhecidas palavras da grande comissão. Acabamos de ouvi-las. Vamos ouvi-las de novo. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, evangelizar é fundamental ao cumprimento da grande comissão? Com certeza. Certamente. Como podemos fazer discípulos de todas as nações sem que os perdidos sejam alcançados com a mensagem do Evangelho? Sem que se arrependam dos seus pecados? Creiam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E então sejam batizados para a inclusão na comunhão da igreja, dos salvos e dos santos de Deus. Discipular é fundamental ao cumprimento da grande comissão? Também. O Senhor Jesus Cristo assim o determinou. Ele não ordenou que fôssemos pelo mundo fazendo meros convertidos. Qual foi a ordem de Jesus? Fazei discípulos dele. O que é um discípulo? Um seguidor? É um aprendiz? É alguém que segue de perto as ordens, os passos, o exemplo do seu mestre. Para isso, essas pessoas precisam aprender tudo o que o mestre ensinou. E mais, note bem o que Jesus disse. Ele nos ordenou a fazer discípulos que não só conhecem as suas palavras. O que ele disse? Ensinando-os a guardar, obedecer tudo que ele ensinou. Discípulos que conhecem, que guardam e que obedecem às suas palavras. Todas as suas palavras. Até o fim das suas vidas. Ou até o fim dos tempos, o que vier primeiro. Então nossos esforços evangelísticos não terminam na conversão inicial de alguém ao Evangelho. A conversão a Cristo, a evangelização, é a linha de partida, é o ponto de partida, mas não é a linha de chegada. Há toda uma carreira, uma corrida a ser percorrida. Os nossos esforços continuam na formação de discípulos fiéis a Cristo, até o fim das suas vidas. Gente, pense nessa imagem de um corredor. Algum corredor, atleta, dedicado à corrida, ele se dá por satisfeito por ter iniciado a corrida? Não, qual é o alvo do corredor? Não só começar a corrida, mas terminar a corrida. Ele só estará satisfeito quando cruzar a linha de chegada. Então nós não devemos nos contentar em ver apenas o maior número de pessoas largando na corrida que é a vida cristã, após terem ouvido e recebido o Evangelho, apenas para ver a maioria dessas pessoas ficando pelo caminho, sem cruzar a linha de chegada. Faz algum sentido isso? Vemos tanta gente largando, mas a maioria sequer chegando ao final da corrida. Não, devemos nos contentar em ver o maior número de pessoas largando e concluindo a carreira cristã proposta no Evangelho, como verdadeiros discípulos de Cristo, evangelizando estas almas e acompanhando-as, discipulando-as até o fim da sua vida neste mundo. E quanto a treinar obreiros, sustentar missionários, ordenar pastores, plantar igrejas, isso é fundamental para o cumprimento da grande comissão? Creio que sim, sem dúvida alguma.
Jesus confiou essas palavras não a indivíduos, mas a um grupo de discípulos. A primeira igreja, a comunhão dos seus discípulos. Gente, igrejas evangelizam os perdidos. Igrejas batizam os evangelizados para a inclusão na companhia dos salvos. Igrejas discipulam almas em obediência à palavra de Deus. Igrejas fiéis e saudáveis, portanto, geram discípulos saudáveis e fiéis. Igrejas fiéis e saudáveis treinam obreiros e missionários saudáveis e fiéis. Igrejas fiéis e saudáveis reconhecem e consagram pastores fiéis e saudáveis, que possam cuidar, alimentar, guiar, proteger e treinar discípulos fiéis e saudáveis do Senhor Jesus Cristo. Então, onde fica o estudo teológico? Na lista de prioridades da missão de Jesus para os seus discípulos. Talvez em terceiro, quarto, quinto, 20º lugar, lá no fim da lista? Ou não? Bem, se atentarmos bem para as palavras de Jesus, o que ele ordenou que fizéssemos? Discípulos dele. Pessoas que guardam tudo que ele ordenou. Todas as coisas que ele ensinou. E dentre todas as coisas que Jesus ensinou, qual foi a principal? Existe algum momento na vida de Jesus em que ele disse, existe um mandamento, é o principal. Alguém perguntou para Jesus alguma vez qual é o maior dos mandamentos? Sim. Alguém sabe onde isso se encontra na Bíblia? Está em Mateus. Volte comigo lá para o capítulo 22. Alguém perguntou para Jesus qual era o maior mandamento, sua maior instrução, sua maior exigência dos seus discípulos. Está lá em Mateus 22. Acompanhe comigo a partir do versículo 36. Alguém perguntou para Jesus certa vez, lá em Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E qual foi a resposta de Jesus? Isso aí. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Não era um mandamento novo. Talvez na sua Bíblia haja uma pequena notinha ao final da resposta de Jesus que te diz de onde Jesus tirou essa ideia que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo entendimento. Isso está lá desde a lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Não há nenhuma novidade aqui. Jesus estava apenas apresentando a resposta que Deus já havia dado. Desde Moisés. Este é o maior mandamento, a maior exigência. Que amemos a Deus de todo o coração, toda a alma e de todo entendimento. Parece-nos bem claro, portanto, que Jesus ordenou que evangelizássemos e discipulássemos pessoas de todas as nações, ensinando-as a fazer o quê? Amar a Deus de todo o seu ser, inclusive o seu entendimento. O que Jesus está falando aqui? Nossa mente, nossa maneira de pensar, nosso intelecto. Deus deu a cada um de nós uma mente, um intelecto, um raciocínio que Ele quer que nós cultivemos e usemos para a glória dEle, amando de todo o nosso ser, inclusive com a maneira como nós pensamos. Evangelizar os perdidos, discipular os salvos, pastorear as almas, evidentemente, não significa apenas instruir a mente,
apenas influenciar a maneira de pensar das pessoas. Mas certamente não envolve menos que isso. Menos que o esforço de treinar pessoas para amarem a Deus e servirem a Deus de todo o seu ser, inclusive com seu raciocínio, seu intelecto. E, gente, isso é só para pastores? Jesus deu essa ordem só para pastores, missionários, obreiros? Ele deu essa ordem para todos os seus discípulos. Não importa se você teve muita oportunidade de estudar, pouca oportunidade, muitos recursos, poucos recursos, muito tempo, pouco tempo. Se Deus te deu muita inteligência ou pouca, não importa. Todos nós recebemos uma mente da parte de Deus. E Deus quer que nós a usemos para a glória dele. Que isso também seja um ato de louvor a Deus. Para amar e adorar o Deus das Escrituras, portanto, é necessário amá-lo com o nosso entendimento. Conhecê-lo como ele realmente é em sua palavra. Isso envolve encher as nossas mentes e a do nosso próximo com as verdades de Deus que encontramos em sua palavra. Até que essas verdades desçam da nossa mente para o nosso coração e transformem toda a nossa vida para a glória do Senhor. É isso que Deus requer de todos nós. É isso que Deus quer que nós façamos por outros, ensinando-os a amar a Deus de todo o seu ser, inclusive sua mente, seu entendimento. Como tão bem resumiu um pastor já falecido, um grande pregador do século passado, John Stott, em seu livro, que teremos que ler no IBRMEC, Crer é também pensar. O título já entrega, né? Já entregou o livro. Crer é também pensar. Ele disse nesse livrinho: nosso objetivo é ganhar o homem completo para o Cristo total. Olha que coisa linda. Ganhar o homem completo para o Cristo total. E para isso é necessário o completo consentimento da sua mente, do seu coração e da sua vontade. Ganhar o homem completo para o Cristo total. Evangelizar o perdido por inteiro, sem ignorar sua mente. Discipular o crente por inteiro, sem esquecer do seu intelecto, do seu entendimento. Ganhar o homem completo para o Cristo total. Agora, pensando bem sobre isso ainda, ensinar pessoas a adorarem a Deus de todo o seu entendimento, creio eu, não é uma tarefa à parte. Ok, eu tenho que evangelizar, eu tenho que discipular, eu tenho que ajudar missões, ajudar a plantar igrejas, treinar pastores. E preciso estudar teologia também, treinar a minha mente para adorar a Deus, com todo o meu entendimento, como se isso fosse uma tarefa à parte. Eu não creio assim. Eu creio que essa tarefa da teologia, do pensar as coisas de Deus, conforme a palavra de Deus, é algo que está presente em todas as demais tarefas. É necessário para evangelizar, é necessário para discipular, é necessário para treinar pastores, é necessário para fazer missões. Em qualquer uma dessas coisas, nós precisamos usar o nosso entendimento, a nossa mente, para a glória de Deus. Como assim, pastor? Bem, comecemos pela tarefa da evangelização dos perdidos. Afinal de contas, o que é evangelização? O que significa evangelizar? Alguém pode me responder? Uma frase muito simples. Evangelizar é levar a palavra de Deus, anunciar as boas novas. O que mais? Alguém pensou em ganhar almas para Jesus? Sim? Queremos ver almas ganhas para Jesus? Eu quero. E se elas não forem ganhas para Jesus? Se elas não se renderam a Jesus, quer dizer que nós não evangelizamos? Então, se não for ganhar almas para Jesus, seria amar os perdidos? Cuidando das suas necessidades? Tem alguns que definem evangelização assim: alimentar o faminto,
cuidar do pobre, socorrer o necessitado. Mas aí o que diferenciaria esse tipo de evangelização do que outros grupos religiosos fazem? Talvez não creem no mesmo evangelho. Professam outra religião. Então evangelizar seria promover um encontro pessoal de um perdido com Jesus? Bem, qual Jesus? O que é pregado pelos kardecistas? Ou pelos mormons? Ou pelos adventistas? Ou pelos testemunhos de Jeová? Eles creem no mesmo Jesus que nós? Você sabia que até muçulmanos creem em Jesus? Quando você lê o livro religioso dele, o Alcorão, Jesus é chamado de um grande profeta, cheio do Espírito. Você sabia que até muçulmanos creem em um Jesus, que não é o mesmo Jesus que nós cremos? Então, se é promover o encontro de alguém com Jesus, a pergunta é: qual Jesus? Como vamos saber definir o verdadeiro Jesus? Já viu que precisamos usar a nossa mente, nosso entendimento, para apresentarmos pessoas para Jesus, correto? Para evangelizarmos da maneira correta. Fazer aquilo que Jesus ensinou. Evangelizar é então pregar o evangelho, certo? Qual é o evangelho? O da prosperidade? O tabajara, seus problemas acabaram? Do bem-estar pessoal? O evangelho social? O evangelho triunfalista? Qual evangelho devemos pregar? Já viram que é impossível evangelizar sem pensar sobre evangelização? Qual evangelho vamos pregar? Que Jesus vamos anunciar? Como saber se pregamos fielmente o verdadeiro Jesus e o verdadeiro evangelho? Como eu vou saber? Então é impossível evangelizar sem pensar, raciocinar. A não ser que a nossa mente esteja bastante esclarecida e convicta sobre quem é o verdadeiro Jesus. Qual é o verdadeiro evangelho? O que constitui a verdadeira evangelização? Nossos ouvintes não viverão esclarecidos e convictos sobre quem é Jesus, o que é o verdadeiro evangelho. E assim não saberão amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então evangelizar é impossível sem pensar corretamente. Quanto à tarefa do discipulado? Discipular crianças, jovens, adultos, idosos. O que significa fazer discípulos de Jesus? É apenas tornar essas pessoas frequentadoras das nossas reuniões públicas? Ah, se alguém frequenta a igreja regularmente, é um discípulo de Jesus. Ou seria socializar essas pessoas? Nós parte da sociedade da igreja? Frequentar os grupos, os lares, formar amizades, isso é discipular? Alguém fazer um discípulo de Jesus? É fazer com que uma pessoa tenha várias experiências com Deus? Que ela se comova com as coisas de Deus? Afinal de contas, o que conta mesmo é a experiência, não é verdade? Se arrepiar, chorar, pular. Isso é fazer de alguém um discípulo de Jesus? Bem longe de mim fazer pouco das nossas reuniões. Os encontros públicos da igreja são uma ferramenta importantíssima no discipulado das pessoas. Elas possam ouvir a palavra, ouvir a pregação do evangelho, se encontrar com outros discípulos que possam encorajá-los na vida cristã. Isso é importantíssimo. Longe de nós minimizar as atividades que promovemos, visando o discipulado das pessoas. Encontros com casais, juventude, saídas evangelísticas, viagens missionárias. Isso é importantíssimo? Claro que é. Quanto menos minimizar a importância das experiências com Deus, gente. De novo, queremos que o homem completo seja ganho para o Cristo total. Não somente, mas o coração. Todo ser entregue a Deus. Com certeza. Mas se você já viveu um pouquinho mais e tem alguma rodagem na vida da igreja, então talvez você conheça pessoas muito religiosas, muito ativas na igreja, não perdem uma programação, dizem e até contam ter
passado por várias experiências com Deus, mas quando você conversa um pouquinho mais com essas pessoas, examina um pouquinho mais de perto a vida delas, caminha mais um pouco, parece que alguma coisa está faltando. Sim ou não? Sim. Na maneira dessas pessoas falarem, na maneira dessas pessoas agirem, na maneira como cuidam da sua família, falam do seu trabalho, gastam seu dinheiro, seu tempo, o seu lazer, você sente que alguma coisa está faltando. Essa pessoa ainda não se parece com um discípulo de Jesus. Ou eu sou o único que tem essa impressão? Já teve essa impressão? Tem? É por essa e outras razões, creio eu, o apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras. Abra comigo lá na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12. Versículos 1 e 2. O que Paulo escreveu lá em Romanos 12? 1 e 2. Já encontraram? Vamos ouvir Paulo falando aqui, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Após gastar muita tinta e papel, os primeiros 11 capítulos desta carta, expondo a grandeza do Evangelho de Jesus, Paulo convoca os seus ouvintes e leitores a uma rendição completa a Deus. Que nos apresentemos a Deus em sacrifício vivo. Olha essa imagem, gente. O que era um sacrifício no Antigo Testamento? Do que consistia um sacrifício? Um animal abatido, um animal morto, uma vida entregue em sinal de louvor a Deus. E Paulo está dizendo, agora é a vez de vocês serem entregues, se entregarem a Deus desta forma, a vida por inteiro a Deus. Renderem-se por inteiro a Deus. E ele diz que disso consiste, versículo 1, o nosso culto racional. Literalmente aqui, o nosso culto lógico, sensato, o culto que faz sentido. E por que esse culto faz sentido? Que Paulo nos disse nos primeiros capítulos que Deus entregou o Filho dele em sacrifício. Deus entregou seu Filho Jesus por inteiro naquela cruz. Não poupou uma gota de sangue. A vida inteira do Filho de Deus, Jesus, pela minha e pela sua. O que Deus espera em troca? O mesmo. Ele deu, Ele doou por inteiro. Agora vocês se doem por inteiro. Em gratidão. Em louvor. Menos que isso não faz sentido. Se Deus não poupou nada, vocês não devem poupar nada. Se Ele entregou tudo, nós nos entregamos agora por inteiro. O homem todo para o Cristo total. O Evangelho exige essa resposta. A rendição inteira a Jesus. Salvo uma rendição absoluta, completa, sacrificial a Cristo, diz Paulo no versículo seguinte, seria impossível resistir ao padrão deste mundo. Ou seja, ou nos rendemos inteiramente a Cristo, para sermos conformados à sua imagem e semelhança, ou nos rendemos ao mundo e ao padrão deste mundo. Ou você está sendo conformado a Jesus, ou você está sendo conformado ao mundo. E não tem terceira opção. Ou você está se entregando a Jesus por inteiro, ou você está se entregando ao mundo. Paulo disse que só tem duas opções. E para não se conformar ao mundo, você precisa se render inteiramente a Jesus. Para que não sejamos conformados ao padrão do mundo, e sim ao padrão de Jesus, como discípulos dele, diz Paulo, o
O que é essencial? Está aí na metade do versículo 2. Que sejamos transformados como? Pela renovação do quê? Da nossa mente. Nossa maneira de pensar, de raciocinar. Do contrário, não conseguiremos experimentar nem comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aí está a resposta possível e, creio eu, mais provável a esse dilema de pessoas que frequentam a igreja, participam das atividades da igreja, estão entrosadas e integradas às rotinas da igreja, já tiveram inúmeras experiências com Deus, mas cujas vidas não parecem demonstrar semelhança com Jesus. Olhando mais de perto, elas se parecem muito com as pessoas que não estão na igreja. Falam, agem, vivem como se fossem do mundo e não de Jesus. Mostram o padrão do mundo e não o padrão de Jesus. Por quê? É bem possível, se não bastante provável, que as mentes dessas pessoas nunca foram transformadas. A maneira delas pensarem nunca foi renovada. Essas pessoas nunca foram apropriadamente evangelizadas e discipuladas. E, portanto, não foram renovadas e transformadas. E por não pensarem de maneira distintamente cristã, elas não vivem de maneira distintamente cristã. O que Paulo está dizendo aqui é que o pensamento cristão leva ao viver cristão. Crer é também pensar. E é o pensar que leva ao viver, segundo o padrão de Jesus. Então, resumindo tudo, Paulo está dizendo aqui que a rendição plena a Jesus e a resistência ao mundo passam pela renovação da nossa mente. Sem renovação de mente, não tem renovação de vida. Uma coisa precisa caminhar com a outra. As verdades de Jesus e a vida de Jesus. A doutrina e a devoção a Cristo. O pensamento e a prática do Evangelho. Alguém aqui conseguiria andar por muito tempo e por longas distâncias numa perna só? Mais cedo ou mais tarde você cansaria, não é verdade? Alguém conseguiria ir muito longe na vida cristã andando em uma perna só, espiritualmente falando? Só vivendo, mas sem pensando? Ou só pensando e não vivendo? As duas pernas são importantes, não? A teoria e a prática. A doutrina e a devoção a Jesus. As verdades e a vida. Portanto, em nosso evangelismo e também no nosso discipulado, se queremos fazer discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, pessoas que vivem como Jesus, elas têm que pensar como Jesus. E nós precisamos pensar sobre isso, não? É fundamental ganharmos a mente e o coração do nosso próximo. Se nós não alcançarmos tanto um como o outro, gente, é possível, se não muito provável, que esta pessoa não tenha sido realmente ganha para Cristo. E, portanto, realmente evangelizada e discipulada. Pense num exemplo oposto. Não tinha incluído isso aqui, mas é um exemplo trágico, mas muito frequente e precisa ser observado. Quantos aqui já viram crianças nascerem na igreja, crescerem na igreja, passarem a vida toda na igreja e ao entrarem na faculdade, abandonarem a fé? O que aconteceu? O que aconteceu? Elas foram evangelizadas na faculdade. Elas aprenderam uma nova maneira de pensar. Alguém as ensinou a pensar de maneira muito diferente do que pensavam quando crianças e jovens.
e por terem sido evangelizadas numa nova maneira de pensar na faculdade, passaram a viver de outra forma. A gente conhece o caso trágico. Então nós não deveríamos nos importar tanto quanto a faculdade com a mente dos nossos jovens? Ou das nossas crianças na escola? Nos importando com o que eles pensam? Como pensam? Porque é a maneira como pensam que vai definir a maneira como vivem. Sobretudo. A escola e a faculdade evangelizam e discipulam. E não pedem licença. Não pedem passagem. Simplesmente atropelam. E recrutam. E discipulam, formam discípulos da sua causa, da sua ideologia. Mas nós não levamos a sério a mente das nossas crianças e jovens. E quando abrimos os olhos é tarde demais. Então não é só evangelizar os perdidos, é discipular quem está dentro, quem está perto, quem está na salinha, ou na juventude. Se nós não nos importarmos com a mente deles, alguém vai se importar. Alguém menos escrupuloso e menos bem intencionado do que você e eu. É ensiná-los outra maneira de pensar e assim outra maneira de viver. Outra maneira de pensar sobre Deus, a vida, gênero, casamento, dinheiro, liberdade, tudo. Então é impossível evangelizar, e creio eu impossível discipular, sem levarmos a sério a mente, a maneira de pensar das pessoas. E quanto aos obreiros, os missionários, os pastores, devemos certificar-nos, sim, de que essas pessoas compreenderam as implicações plenas do Evangelho de Cristo. Eles mesmos devem demonstrar, pelo padrão das suas vidas, que estão comprometidos de mente, de coração e de vontade com o senhorio de Cristo. Então é essencial que essas pessoas, especialmente elas, não exclusivamente, mas especialmente elas, porque elas estão em evidência, elas estão à frente da igreja, estão influenciando, estão sendo modelo, exemplo para o resto do rebanho. Se estes obreiros, missionários e pastores não levarem a sério isso, quem levará isso a sério na igreja? Especialmente eles precisam compreender as verdades do Evangelho. Saber definir e defender claramente o Evangelho, a fim de que possam ensinar e transmitir com fidelidade o Evangelho à próxima geração da igreja. Aliás, é exatamente isso que a Bíblia exige deles. Se você abrir lá em 1 Timóteo 3, Paulo apresenta o currículo, as credenciais de alguém que almeja o pastoreio, a liderança na igreja. E Paulo, dentre muitas coisas que ele menciona sobre o caráter e a conduta deste candidato, ele diz que ele só deve saber fazer uma coisa. Ele deve ser apto para uma coisa. Quem sabe o que é essa única coisa? Ele deve ser apto ou competente para ensinar. Ele pode ser apto para aconselhar, visitar, construir, reformar, bater laje, virar concreto, pode fazer tudo isso também. Mas se ele não for apto, competente para ensinar, você pode ter certeza que ele não foi separado para ser um pastor. Por quê? Por quê? Se este não estuda e não aprende a palavra, como é que ele vai ensinar a palavra para os outros? Se ele mesmo não é um homem da palavra, como ele formará discípulos da palavra? Se a mente dele não está treinada e comprometida com o Evangelho, como ele formará discípulos plenos de Jesus, que pensam como Jesus e vivem como Jesus? Isso é especialmente requerido de quem está à frente da igreja. Não só deles, mas especialmente deles. Porque eles estão ali com exemplos, influenciando o rebanho, liderando. Se eles não forem esses homens da palavra, então a igreja não estará comprometida inteiramente com a palavra. Por quê? Por conta da deficiência dos seus líderes e obreiros. Mas, gente, de onde virão os obreiros? De onde virão os missionários? De onde virão os pastores competentes para ensinar e transmitir a fé? Entregue uma vez por todas na palavra de Deus. De onde eles vêm?
Eles não caem do céu. Eles surgem dos bancos da igreja, das salinhas, das juventudes. É dali que eles surgem. Do chão da igreja, dos bancos da igreja. De igrejas que levam a sério a palavra. Que levam a sério o ensino da palavra. E que geram discípulos que levam a sério a palavra. É dali que surgem esses homens, esses líderes. Somente igrejas locais que levam a sério a evangelização e o discipulado da mente dos seus fiéis. Tanto quanto todas as áreas da sua vida, é que levantarão obreiros, missionários e pastores capazes de formar discípulos plenos do Senhor Jesus. Então, será que podemos concordar que o pensar, o raciocinar, o treinar a mente de uma maneira cristã não é só algo à parte, mas é algo integral a toda a vida da igreja? Que você não pode evangelizar sem pensar, você não pode discipular sem pensar, você não pode formar pastores e treinar obreiros sem pensar sobre como pensamos sobre essas coisas. O que é o evangelho, o que é um discípulo, o que é um pastor, o que é uma igreja. Espero que possamos concluir aqui, unanimemente, que treinar a mente da próxima geração da igreja não é uma tarefa à parte, não é uma alternativa, não é uma atividade extra. Não. É uma tarefa absolutamente essencial para a vida, para a saúde, para o vigor de toda a igreja, com vistas ao cumprimento da grande comissão. Agora, qual seria o preço de ignorar ou negligenciar essa tarefa? E se nós não fizermos isso? O que pode acontecer? Ou melhor, o que está acontecendo? O que já está acontecendo na igreja, por não levarmos isso mais a sério? Alguém sabe? Alguém já está observando? Já está constatando? O que está acontecendo quando a igreja não leva isso a sério? O que está acontecendo nos púlpitos? E nos cultos? E entre os jovens? E as crianças? E entre pastores? Creio que os tempos em que vivemos demonstram claramente o alto custo, o altíssimo custo da nossa negligência e da nossa omissão em levarmos a sério a maneira de pensar da igreja. De novo nas palavras de John Stott, comentando o crescimento assustador da igreja na virada do milênio. Há crescimento, mas sem aprofundamento. Nenhum de nós quer disputar o crescimento extraordinário da igreja, mas este tem sido um crescimento essencialmente numérico e estatístico, e não tem havido crescimento suficiente em discipulado, comparado ao crescimento em números. Em outras palavras, o Evangelho tem tido um alcance cada vez mais abrangente em nossa terra e em nossos tempos, mas com cada vez menos profundidade. Somos muitos fiéis, mas muito rasos e superficiais na fé. Espalhamos-nos pelo mundo, mas o mundo está entranhado dentro de nós. Estamos por todo lugar, mas em todo lugar você vê gente crente que não pensa como crente, não fala como crente, não vive como crente. A razão e a prova de tudo isso é que nós temos uma nova geração de crentes, ditos evangélicos, totalmente ignorantes sobre o conteúdo das Escrituras, sobre o próprio Evangelho. A maioria desses fiéis, e até mesmo dos seus pastores e pregadores, nunca leu a Bíblia toda de capa a capa. Você acreditaria num médico que só estudou metade do curso de medicina? Se você descobrisse que ele frequentou metade das aulas, você entraria no consultório dele? E se fosse cirurgião?
Eu estudei metade da matéria. Qual metade? Só para eu saber, antes de você me abrir, me anestesiar. Você confiaria a sua vida a alguém que só estudou metade do curso de medicina? Você confiaria a sua alma a alguém que só conhece metade da Bíblia? Porque o médico cuida do corpo. É vida terrena que acaba na sepultura, mas um pastor e pregador cuida de almas eternas. O peso é maior. Então você consegue imaginar um crente que só conhece metade da Bíblia? Diz que crê em Deus. Qual Deus? Que parte? O que exatamente você crê sobre Deus? Há um analfabetismo bíblico crescente e alarmante nas gerações mais recentes da igreja. Quem aqui tem experiência suficiente para lembrar da geração dos Bíblias? Você parava num ponto de ônibus e você sabia quem era o crente. Por quê? Porque tinha uma Bíblia debaixo do braço. Onde estão os Bíblias? Onde está a geração dos crentes Bíblia? Que não só carregam a Bíblia, mas leem a Bíblia e conhecem a Bíblia. Como nós podemos adorar e amar o Deus da palavra sem conhecer a palavra de Deus? Dizer que amamos o Deus desta palavra, mas não conhecemos a palavra deste Deus. Possível. Esse analfabetismo bíblico resulta, logicamente, numa anemia teológica. Anemia teológica. Uma geração sem familiaridade com a Bíblia, que consequentemente não compreende o significado das verdades bíblicas. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que é o ser humano? O que é o pecado? O que é a graça? O que é a fé? O que é a salvação? Essas palavras, por mais familiares que sejam aos crentes, sem o conteúdo das Escrituras, não tem significado, não tem peso, não tem influência sobre as almas dos crentes. Então temos um analfabetismo bíblico que gera uma anemia teológica. Não bastasse tudo isso, nós temos uma amnésia histórica entre os cristãos da atualidade. Amnésia, uma perda de memória coletiva, um esquecimento das nossas raízes. Parece que somos os primeiros, os melhores e os mais sábios leitores da Bíblia. Os primeiros, os maiores e melhores intérpretes e pregadores da Bíblia. Gente, não somos nem os primeiros, nem os melhores, nem os maiores, nem os mais sábios. Gerações e gerações de cristãos e cristãs que nos antecederam na fé, bem mais sábios e bem mais santos do que eu e você, derramaram seu suor, suas lágrimas e o seu sangue para entender a Bíblia e ensinar a Bíblia para nós. Mas faça um exercício comigo agora. Talvez você já tenha ouvido essa frase ou pensado nela. Ah, pastor, mas eu só preciso da minha Bíblia. Eu e minha Bíblia. Quem está com a Bíblia aí? Abra comigo a sua Bíblia. No índice. Achou o índice? Eu achei o índice aqui. Agora volte uma folha para a folha de rosto. Tem o nome de alguém nessa folha de rosto? Na minha tem. Na minha diz, traduzida em português por... A sua diz isso? Agora lê esse nome para mim. João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? Quem foi João Ferreira de Almeida? Alguém sabe quem foi João Ferreira de Almeida? Quem foi o Almeida?
Tipo assim, é o Almeida Revista Atualizada, ou é o Almeida Revista e Corrigida, ou é o Almeida Corrigida e Fiel? São todos resultados do fruto desse tal de João Ferreira de Almeida. Alguém sabe quem foi João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida foi o primeiro a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. E sabe quando ele começou? Adolescente. Levado numa viagem missionária por calvinistas holandeses para o Extremo Oriente. E no barco ele começou a traduzir a Bíblia, pela primeira vez na história, para a língua portuguesa. Você só tem uma Bíblia em português porque o adolescente João Ferreira de Almeida não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Ele tinha algumas cópias do grego e do hebraico, e dali ele começou a traduzir a Bíblia para o português. Você deve a sua tradução da Bíblia a alguém que estudou muito, suou muito e trabalhou muito para que eu e você conhecêssemos a Bíblia em português. Então quem diz que só precisa da Bíblia não conhece toda a história. Não conhece toda a história. E não foi só Almeida, porque Almeida Revista Atualizada. Revista atualizada por quem? Quem revisou e atualizou o trabalho de João Ferreira de Almeida? Muitos outros que gastaram tempo, trabalho, dinheiro, revendo o trabalho dele e atualizando a linguagem dele para um português que faz sentido para nós. Se você lesse o português de João Ferreira de Almeida, você não entenderia o português dele. Então louvado seja Deus por todos os outros intérpretes, tradutores, estudiosos da Bíblia que fizeram o trabalho para rever e atualizar o trabalho de João Ferreira de Almeida. Nós temos uma dívida de gratidão a essa gente, desconhecidos, anônimos. E que fazem parte da nossa história. Que bom que eles estudaram teologia. Nos pouparam muito trabalho, mas não nos livraram de todo o trabalho. Não é fácil, mas podia ser muito mais difícil. Não fosse por João Ferreira de Almeida e todos os seus discípulos. Gerações e gerações de cristãos e cristãs os antecederam na fé. Precisamos conhecer a história deles. Esses personagens. Para aprender com seus acertos, seus erros. Gente, isso não é só um ato de humildade e gratidão. É de sabedoria e prudência. Você não precisa errar como eles erraram. Você não precisa errar nos mesmos erros. Aprenda com os erros e acertos deles. Para ser o melhor discípulo de Jesus. Então junta tudo na receita. Analfabetismo bíblico. Anemia teológica. Amnésia histórica. E o que vai dar essa mistura? Não é coisa boa, né? Não é coisa boa. É o que nós vemos por aí, né? Uma flacidez ética, moral, espiritual como nunca vimos antes. Não conhecemos a Bíblia, não entendemos a Bíblia e não sabemos como aplicar na prática a Bíblia em nossas vidas. Quer individualmente ou no âmbito coletivo, da família, da igreja, da sociedade, da escola, da universidade, da oficina, do escritório, onde for. Bem, foi pensando em tudo isso que o Iberremec elaborou o que entendemos ser uma cesta básica teológica. CBT. É curso básico de teologia, mas lá no escritório a gente chama de cesta básica teológica. É um ou outro. Por onde eu começo? Pela cesta básica. Né? Você não vai lá para os frios e os quitutes antes de passar pela cesta básica. Você começa no arroz e feijão. Começa devagar, pelo essencial. Uma cesta básica teológica para todo pastor, missionário, obreiro ou membro fiel da igreja local. Gente, é necessário que todo cristão genuíno, todo verdadeiro discípulo de Jesus, conheça a Bíblia. Certamente que leia a Bíblia de capa a capa. É o passo inicial, fundamental. Mas você precisa entender as diferentes partes da Bíblia. Por que uma parte se chama Antigo Testamento e outra parte se chama Novo Testamento? Por que tem o Antigo e o Novo? O que é um testamento? Por que os livros da Bíblia estão organizados assim? Foi tudo escrito
Por uma única pessoa, num único momento, ou por muitas pessoas ao longo do tempo? Quando elas viveram? Por que escreveram essas coisas? Para quem? O que estava acontecendo? É necessário que todo cristão maduro saiba conhecer a sua Bíblia, não? Gente, se me jogassem aqui no meio de Nova Iguaçu, sem um celular, sem um Waze, sem alguma coisa, eu ficaria perdidinho para achar meu caminho para casa. Preciso de alguém que conhece as redondezas e pode me dizer, não vá por ali, não vá por ali, certamente não vá ali nesse horário, mas vá por aqui. Se te largassem no meio de Obadias, como é que eu acho meu caminho para Jesus aqui? Você precisa saber onde você está. Ou Naum. Espero que o pastor não pregue em Ageu no ano que vem, senão tem aquele som de páginas, né, por uns 5 minutos, até achar Ageu. Precisamos saber onde estão esses livros, por que eles estão nesta ordem. Conhecer a Bíblia em suas partes, conhecê-la no todo. É necessário que todo cristão experiente conheça um pouco da mensagem das Escrituras, saber como elas formam uma única mensagem, entender a integridade bíblica, teológica, sistemática das Escrituras. É necessário que todo cristão experiente conheça um pouco da história da sua família de fé. De novo, aprendendo com os erros e os acertos dos principais personagens, os principais eventos que marcaram a história da igreja através dos séculos. Conhecer não só João Ferreira de Almeida, mas muitos outros, a quem devemos a nossa vida espiritual. E é necessário, ao final de tudo, que cada cristão seja minimamente competente para interpretar qualquer porção das Escrituras e aplicá-las em sua caminhada como um verdadeiro discípulo de Jesus. Gente, foi para isso que desenvolvemos a ferramenta do IBRMEC. Ela foi pensada nos mínimos detalhes, a fim de encorajar cristãos individuais e fortalecer igrejas locais no cumprimento da grande comissão de Jesus. Se isso não nos ajudar a sermos melhores discípulos, a vivermos como discípulos e fazermos novos discípulos de Jesus, então a ferramenta é inútil. É inútil, serve para nada. Que essa é a nossa missão. Fazermos discípulos de Jesus. De mente, de coração, de todo ser. Foi para isso que desenvolvemos essa ferramenta. Para cumprirmos com a nossa missão. Ela não é fácil. Mas é a única missão que Jesus nos deu. Então que o nosso Mestre esteja conosco. Ele mesmo prometeu estar conosco. Nos capacitando para cumprir essa missão até o fim. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Assim seja. Para a glória de Jesus, para o avanço do Evangelho. Amém. Senhor, então ajude-nos a nos submetermos de mente, de coração, de todo o nosso ser, a tudo aquilo que o Senhor nos ordenou na Tua Palavra. A sermos discípulos plenos, completos, que fazem discípulos plenos e completos do Senhor Jesus, sem ignorar uma palavra, uma porção da nossa vida. Ajude-nos, fortalece-nos, capacite-nos, Senhor, para que sejamos encontrados fiéis. E que o fruto de tudo isso seja para o Teu louvor, para a Tua glória. Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.